Eu sou o Daniel Banin e esse é o podcast Cabeça de Empresário. Seja muito bem-vinda, empresária, seja muito bem-vindo, empresário, curiosos e apaixonados pelo tema empreendedorismo. Eu sou o Daniel Banin e esse é mais um episódio do podcast Cabeça de Empresário, um projeto que visa ouvir mentes brilhantes para nos ajudar com dicas, inspirações, insights e até com as batidas de cabeça. Portanto, se você quer empreender ou já empreende, esse canal é perfeito para você já se inscrever, deixar um comentário, deixar o like e compartilhar com quem você acha que também vai gostar desse tema. Porque nesse canal a gente vai produzir e produz conteúdos incríveis para você potencializar não só o seu negócio, mas também essa sua cabeça de empresário, entendeu? Então é isso aí. E hoje quem está aqui para fazer a nossa cabeça é ele, Gabriel Rosa, formado em Economia pela PUC São Paulo, com MBA executivo pela Insper, fundador da Olimpia Energia, empresa autorizada pela ANEEL a comercializar energia por todo o Brasil. Gabriel, muito obrigado por ter aceitado aí o convite. A gente já vem combinando há algum tempo e é um prazer ter você aqui. O prazer é meu, Daniel. Tá aqui tentando passar um pouquinho das minhas experiências, do meu aprendizado como empresário e bater esse papo com você, né? Que é sempre bom a gente também estar relembrando as coisas que a gente já fez, né? A vida de empresário é muito pensando no futuro, em como que a gente pode melhorar a nossa empresa, como que a gente pode crescer e às vezes você relembrar um pouco do passado e ver de onde você saiu, onde você chegou é muito gratificante. É um prazer estar aqui. Legal, prazer é o nosso. Cara, você tocou num ponto que eu nunca parei para pensar. Isso é muito interessante mesmo, porque a gente só fica pensando futuro, como que eu vou fazer para acontecer isso, aquilo, tal. E as águas passadas, né? Tudo bem que elas não movem moinho, mas também tem aquele lance que quando você põe chocolate no leite, né? E se você não mexe, fica lá embaixo. Se você mexe, ele sobe, né? Então a gente pode trazer até experiências positivas, as negativas, que a gente com certeza aprendeu com elas, né? Sim. Então começa já falando, assim, como que você entrou nessa vida de empresário? Em que momento foi da tua vida? Eu comecei cedo a empreender. Até foi uma passagem depois de ter sido funcionário. Eu comecei no mercado financeiro lá em 2001 e fiquei até 2003. E um irmão meu, na época eu estava no segundo ano da faculdade da PUC, né? E o meu irmão já estava empreendendo, ele tinha estacionamento. E o negócio dele estava indo bem. E eu no mercado financeiro já tive a minha primeira lição. Eu não queria trabalhar para o mercado financeiro, eu queria ser cliente do mercado financeiro. E aí eu tomei a decisão de sair e estava em busca de uma outra oportunidade. Esse meu irmão acabou chegando para mim e falou: Gá, meu negócio está indo bem, eu quero expandir e estou precisando de um braço aqui para me ajudar. Eu falei: pô, Thiago, eu acho interessante, me mostra como que é o negócio, quanto que é faturamento, custo fixo, todas essas coisas, e o lugar que você está pensando em abrir essa outra filial, né? Que era um estacionamento. Era um estacionamento ali na Santo Amaro. Um lugar bom, né? perto de hospital, na frente. Quando a gente decidiu, eu estava abrindo uma unidade da FMU, então já tinha um bom público-alvo ali, e o terreno era muito grande. Então, só o estacionamento não iria dar tanta vazão. A gente decidiu, além do estacionamento, fazer lava rápido, fazer funilaria e pintura, né? E o negócio tracionou durante um ano, só que foi um ano que eu não tive vida. Trabalhou que nem um camelo. Muito. E eu percebi que, primeira lição aprendida, né? Você quer empreender, você depende de outras pessoas, não depende só de você. Então ali eu tinha 40 pessoas, e 40 pessoas com nível intelectual, por não ter oportunidade, né? Que não tinham ensino fundamental, pessoas humildes. E aí
putz, confrontou totalmente com da onde eu vim, da onde que eu estava estudando e do meu primeiro emprego. E falei, olha, Ti, não dá para E nisso você continuar. tinha quantos anos? Putz, isso eu tinha 21 anos. 21 anos, era 21 novo. para 22, Bem novo. 21 para 22. E nesse inteirinho, até fugir um pouquinho, faz tempo, né? O meu irmão ele se mudou de cidade e deixou tudo comigo. Vixe. Então, assim, sem experiência no negócio, sem experiência ainda profissional, se administrar, Gerir pessoas, tudo foi muito bom para eu entender como que funciona uma empresa, né? E até as dificuldades. E conseguir achar uma outra pessoa e vender o negócio para uma pessoa que já era mais velha, entendia do business, viu o potencial. Então foi proveitoso. Não perdi dinheiro, não fiquei rico, mas ganhei uma experiência muito valiosa para início profissional, né? Para dar a sua jornada, isso, né? Isso. E aí em 2003, quando eu saí, eu fui para o CIE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola, e deixei meu currículo lá. E aí eu fui chamado para uma comercializadora de energia, que o mercado em 2004 iria começar a abrir para grandes industriais. E eu fui fazer a entrevista porque, putz, em 2004, comercializar energia era uma curiosidade primeiro, né? E um mercado que, com todo mundo que eu conversava ao meu redor, ninguém sabia, ninguém conhecia. E aí eu comecei a ver uma oportunidade. Diferentemente do mercado financeiro, do mercado que eu empreendi e de outros mercados, comercialização de energia, poucas pessoas conheciam. Eu fui atrás de saber como era isso no mundo e vi que tanto nos Estados Unidos quanto na Europa já tinha um movimento maior do que no Brasil que tinha essa tendência, né, de abertura. E eu falei, pô, legal, esse é um mercado interessante para eu entrar. E conversando com as pessoas da faculdade, ninguém conhecia, todo mundo muito preocupado em trabalhar em multinacionais, em bancos, mais pelo status, né? Eu falei, putz, aí tem um mercado bom, que todo mundo precisa de energia e que tem potencial de crescimento e que lá na frente vai ser um diferencial. E aí eu entrei no mercado de energia em 2004. Você era estudante ainda? Estudante ainda, isso. E aí eu fiquei como funcionário de 2004 até 2014, né? E acompanhando bem o crescimento de mercado mesmo. Por quê? O mercado ele foi aberto em 98, só que ele era restrito para grandes empresas. A gente está falando de Usiminas, Cosipa, empresas gigantescas. Em 2004, ele abriu já para empresas menores. Empresas menores que eu estou falando é que gasta por mês mais de R$1 milhão com energia, tá? Tipo isso. Menor numa concepção, né? Numa concepção industrial, grandes, né? Mas que gastam mais de R$1 milhão por energia por mês, né? E todas as empresas estavam iniciando, estruturando a operação. Então, eu acompanhei todo o crescimento desses outros empresários e ajudei também na construção de marca e da empresa. E aí, em 2014, eu já percebi que a minha decisão era ter o meu próprio negócio. Então, essa percepção, por que ela te bateu assim? Alguma insatisfação ou, de repente, o que você queria implementar não conseguia dentro de onde você estava? Foi uma mistura de algumas coisas, tá, Daniel? A gente, ao longo da sua construção de carreira, né, você vai entendendo como que é a parte operacional, né? E você vai querendo implementar coisas que você acredita
que podem ser feitos de uma forma melhor. Ou tomadas de decisão que você acredita que vai chegar num objetivo de uma forma mais rápida ou de uma forma mais eficiente, ou até mesmo está tudo sendo bem feito, só que você enxerga que tem um potencial de crescimento maior ainda a partir daquele momento e que você quer surfar essa onda também, né? Então, a bagagem que você acabou construindo, a hora que você projeta para o futuro, você fala, putz, ainda tem muito mercado para ser desenvolvido, tem muito espaço para ser ocupado e que uma nova operação, ela vai bem no mercado. Era um oceano azul. Na hora que você decidiu, você estava... Não era tão mais azul. Mas o que acontece? Eu tomei essa decisão em 2015, né? Você vê agora em 2022, o mercado abriu praticamente para toda a alta tensão. Então, assim, todo aquele planejamento que você faz, né? E você projeta, e a hora que você vê que está se realizando, é uma decisão para você tomar. Será que eu quero estar nessa operação ou eu quero ter a minha operação e acompanhar esse movimento? Com as minhas ideias, com as pessoas que eu escolher e quiserem trabalhar, estarem juntas para fazer o negócio se perpetuar. Então, tem uma tomada de decisão aí interessante, né? Você vem pensando, né? Nada é decidido da noite pro dia, né? A gente sabe disso. Mas é quando te aflora o desejo de empreender, que você já sabe que você pode. Puta, daqui eu consigo sair e fazer o meu negócio, né? Além disso, ter a visão do mercado, né? Que também é muito importante. Não adianta a gente só ter o desejo de empreender, como a gente vê, de repente, muitos empresários afoitos em querer ser o seu próprio patrão, né? E acabam dando um tiro no pé, porque acaba só respeitando o desejo e não olhando tudo isso, né? Mercado, concorrência, para ver se o fit do produto que ele vai mexer ou serviço, Sim, né? Sim. No meu caso, né, vender, comercializar energia é uma coisa muito abstrata. E é difícil de você explicar para as pessoas, né? Até hoje é uma quebra de paradigma, né? Porque todo mundo está acostumado a ligar, desligar a luz e a luz está lá e tá bom, né? Só sente falta da energia quando realmente acaba no bairro ou tem alguma quebra de produção. Aí fala, caramba, a energia é importante, né? Pela facilidade que a gente já tem no produto, né? Sim. Então, a hora que você chega e conversa com as pessoas, eu vou ser seu fornecedor. Parece que dá uma tela branca na cabeça da pessoa. Mas como? Eu já recebo a energia. Como você vai me entregar a energia, né? Aí eu acabo falando, não, essa estrutura que você tem passando na rua, ela é de uma empresa, que ela tem uma concessão, que é a distribuidora. A partir do momento que o mercado abre, eu pego a energia que eu comprei e uso esse sistema de distribuição que já está pronto para passar a minha energia e chegar até a sua residência. Então, você pega o Brasil como um todo, ele tem a parte de transmissão, a parte de distribuição. Em qualquer poste que chegue energia, eu posso, em qualquer linha que transmite energia, eu posso colocar a minha e vender para o Brasil todo. Isso é muito louco pensar, porque eu sei que já tem internet que também funciona nesse modelo, né? A internet, ele usa exatamente o que você falou, o centro de distribuição, ele compra... Internet também é algo abstrato, né? Sim. E ele passa. E quando você está falando isso, você não está falando só daquelas gigantes, você está falando de alta tensão para residências, comércios pequenos, é isso também? O mercado ele ainda não abriu para residências e baixa tensão, tá? Tem uma audiência pública que está até 2026, até 2028. O baixa tensão residencial poder escolher de quem que ele compra energia. Hoje o que a gente tem é o grupo A. Sintetizando,
são empresas que gastam aí até mais de 10 mil reais por mês com energia. Tá? Então você vê, quando eu entrei no mercado, lembra que eu falei que eram empresas acima de 1 milhão mensal? Sim. Agora a gente já está falando de empresas que têm um consumo acima de 10 mil. Isso foi liberado há pouco tempo. Isso foi uma portaria que saiu em setembro do ano passado. Então, é muito recente. É muito recente. E aí, em 2028, está uma audiência pública para daí o residencial poder adquirir esse tipo de energia. Escolher de quem que ele vai comprar. E é interessante também pensar que é uma quebra de monopólio, né? Isso aí, não é? Porque a Enel, vamos falar da nossa cidade aqui. A Enel toma conta, é um monopólio, e você comercializando, vamos dizer, para uma fábrica de aços, metais, enfim, que gasta, seus 15 pau de energia por mês. Você já poderia estar lá dentro. Sim. Qual que é a vantagem que a Olimp, por exemplo, pode fornecer em comparação com a Enel? São algumas vantagens, tá? A blocos de energia. A minha operação hoje, só para você ter uma ideia, Daniel, ela comercializa por mês mais ou menos 10 mil megawatt-hora. Traduzindo isso para os números residenciais, por mês eu conseguiria abastecer 60 mil residências. Só que isso eu faço no atacado. Tá? E eu já tenho contratos firmados até 2027. Tá? Então, eu tive acesso a esses blocos de energia e, diferentemente da Enel, que o business dela, o negócio dela é a distribuição. A energia ela compra em leilões regulados e simplesmente só repassa para o consumidor. Onde ela ganha na distribuição? É na distribuição, que é na que a gente fala que é na tarifa do uso do sistema de distribuição. Então é ali que ela está sendo remunerada. O negócio dela é para distribuir, é a infraestrutura. A energia, ela compra e só repassa. Tá? E vocês... A hora que isso desmembra, essa parcela de energia que ela compra, ela não precisa mais comprar, ela continua com o produto dela na transmissão, na distribuição e ganhando, sendo remunerada, e eu entro com esse bloco de energia que eu já negociei, já comprei, e entrego para o consumidor. E aí eu entrego com R$1 por quilowatt-hora mais barato do que ele está pagando hoje. E aí ele tem a economia. Outro ponto interessante, Daniel, é que eu consigo entregar o I-REC. O que é esse I-REC? É um selo de consumo de energia renovável. Então, já é um selo internacional que as empresas de qual eu compro energia, elas já têm esse selo do montante que elas geram e elas conseguem me repassar. Então, eu também, quando vendo energia, eu repasso. E essa empresa fica com um selo sustentável de consumo de energia renovável. Bacana. Então, isso é interessante também. E quando você compra o bloco para usar a rede de distribuição, tem alguma burocracia que você precisa cumprir? Pagar algumas taxas para usar esse sistema? Com certeza, né, também. Então, é bem separado. O consumidor... ele que acaba pagando isso, a conta dele é desmembrada. Então, ele tem a conta da distribuidora, que daí vem só a parcela da transmissão, né, do fio, da medição e os encargos, e eu com a minha conta de energia. Então, a hora que você junta essas duas parcelas, né, da distribuidora e da compra que eu faço, da venda que eu faço de energia, esse montante é inferior do que hoje ele está pagando para a Enel, que foi o exemplo que você usou. É inferior. É inferior. Por que você consegue? Por causa do lote que você compra ou realmente das tarifas que a Enel tem de repasse? O bloco de energia que ela já tem comprado é mais caro do que a gente que a gente comprou. Isso. Então, para o seu negócio, vamos falar do seu negócio, a barreira de entrada é grande, assim, não é qualquer um que queira fazer o que a Olimp faz. Não é bem assim, você tem canais não que você consegue, enfim, uma negociação. Como eu te falei, a gente tem que ser autorizado pela ANEEL, então é a Agência Nacional de Energia Elétrica.
A gente tem que ter um histórico de atuação perante a CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Então, você tem que ter um mínimo de de transações feitas durante um determinado período. Você tem que ter um patrimônio líquido relativamente significante para você conseguir comercializar. Todas as certidões têm que estar negativadas, você não pode ter nenhuma certidão positiva. Você tem que ter um corpo técnico comprovado dentro da sua empresa, na qual você entende do mercado de energia, né? E você tem que deixar um valor aportado no Bradesco para garantir essa sua operação. Então... Não é grande? não é um... A barreira é grande. Se você tem algumas barreiras, tá? Sim. Não é que... Seja impossível. Seja impossível, mas, como eu te falei, eu estou no mercado há 20 anos. A gente acompanha esse crescimento. E você tem que colocar, né, alguns tipos de... eu não chamo de barreira. Você tem que saber que a pessoa e a empresa que está ali entende do produto que ela está oferecendo. Sim, né? Porque, queira ou não queira, a energia é um bem super relevante para qualquer tipo de pessoa, empresa, Sim. né? Precisa ser gabaritado, né? Sim. Porque Sim. não estamos falando de qualquer coisa, né? Uhum. E mesmo assim, tipo, comparando até com um piloto de avião, né? Precisa ter algumas horas para fazer determinados trajetos e tal. Sim. Como que você conquistou isso? Você já tinha em mente que você mesmo sendo funcionário, você acumula essas, vamos chamar de horas de voo, para poder se gabaritar em abrir a sua? Você chegou a abrir, né, uma empresa? Sim. Eu sempre fui aquela pessoa que eu sempre me vi como uma empresa. Então, você trabalhava usando a empresa dos outros como dono? Isso. Você usou... Ótimo. Isso mesmo. Então, eu sempre pensava que, e penso, né, mas agora com a minha empresa, quais resultados eu estou trazendo para essa empresa? Está sendo positivo ou negativo? Né? O que eu estou gerando de valor aqui, ele é maior do que eu estou recebendo, né? E tudo que vem por trás, que é o seu conhecimento, que isso daí ninguém tira de você, é o que faz você progredir, né? Então, esses 10 anos que eu fiquei, me gabaritou para abrir a minha operação, a minha primeira operação, que foi a Atmo Energia, em 2015. E, estrategicamente, eu trouxe um grupo de geração, mais pelo funding e por já entender um pouco do mercado, né? Mas eles eram geradores de energia. Acabavam vendendo a energia no atacado, mas não entendiam do processo de comercialização. Eu entendia totalmente do processo de comercialização da energia e levei o negócio para, vocês têm um portfólio de geração que dá para a gente otimizar nas vendas. Mas como? Com a inteligência da comercializadora. Porque o mercado de energia ele tem preços futuros. Então, o megawatt, hoje, se eu quiser comprar energia para 2027, tem um mercado que eu compro essa energia para 2027. Tem um mercado de venda para 2028. Isso tudo para um gerador é muito importante. Porque ele otimiza o produto dele. E aonde você vai colocar essa energia? Você tem que ter um front, né, de relacionamento comercial para colocar para industriais, para colocar para outros geradores, colocar para outras comercializadoras. A gestão da energia no mercado livre, não agora com abertura, tá? Com abertura eu vou explicar, é muito mais fácil. Mas no mercado livre como um todo, você tem que adequar o quanto que você gera para o quanto que você vende, porque não é uma geração fixa. Você tem flexibilidades ali na sua geração. Então, você conciliar esse produto demanda uma estrutura. E a hora que você está falando de grandes volumes,
você acaba fazendo uma empresa para atender, como eu te falei, o mercado do Brasil. Você atende desde de fundições, empresas de calçadistas, indústria plástica, grandes hotéis, grandes supermercados, shoppings. Então você acaba formando o seu escoamento da energia com esse portfólio que você compra dessa geradora. E aí eu fiquei com essa operação de 2015 até 2020 e eu não era majoritário na operação e eu queria ser o majoritário da operação. E aí eu acabei vendendo a minha participação, levantei o recurso necessário e com esse recurso eu montei a Olympia Energia em 2021. Foi logo na sequência, então. Você saiu de uma já. Isso. E o interessante eu percebi que o funding, o dinheiro, ele é importante, mas ele não é determinante para o sucesso da empresa. Não é determinante. Determinante são pessoas. E aí foi que, quando eu estruturei a Olympia, eu trouxe comigo as pessoas que eu sabia que iriam fazer o negócio acontecer novamente, que são os meus sócios, o Rafael, o Thiago. E aí que está outra questão do empresário, né? Você tem que ter pessoas do seu lado que tenham ética, princípios parecidos com o seu, e que queiram crescer na vida também, tenham ambição, né? Então, a hora que você junta e forma essa engrenagem, aí a coisa flui, acontece e o dinheiro acaba sendo uma consequência disso. Bacana. Nessa escolha, talvez você fez uma escolha, falar, vou chamar o Thiago, vou chamar o Rafael. Uhum. Você que estava encabeçando isso ou era papo às vezes de corredor, papo de cafezinho? Putz, se a gente montasse uma e tal. Vocês já vinham mastigando chiclete ou não? Ou foi meio que partiu de você a decisão de montar uma nova empresa em que você fosse o majoritário e chamasse, lógico, essas pessoas com esses princípios que você citou? Sim. Que isso também você não precisa elencar, né? Deixa eu ver se o Thiago tem bons... Não. É uma coisa que você já convive Você com o cara, você já sabe. sabe. Sim. Já sabe. Mas a hora que você vai fazer uma nova contratação, né, Daniel? É sempre uma surpresa, né? Porque muda, então, né? Daí eu até falo pro pessoal lá, currículo, beleza, ele é importante, só que não vai ser pelo currículo que a gente vai contratar. Você vê muito mais o soft skill, né? Então, isso. Não o hard skill que vê os tópicos, né? O que o cara fez já. E isso, então, mas para voltar lá na pergunta, quando você decidiu ser majoritário, você convidou o pessoal? Não. Na ocasião, assim, quando eu decidi ser majoritário, eu entrei numa negociação com meus ex-sócios e eu escolhi as pessoas que queriam e iriam continuar comigo na operação. Né? Quando eu vendi, eu sabia as pessoas que tinham topado. Então foi uma questão de tempo para a gente chegar num acordo. É legal essa parte de fazer essa, né, escolha na participação, até porque se você quisesse ir sozinho, você conseguiria por tudo, seja por grana ou por conhecimento ou por tudo assim no sentido. Eu vou te falar, não só eu, mas eu acho que ninguém constrói uma empresa sozinho. Não, eu digo Ninguém como constrói. sócio ou não sócio. Eu sei que tem as pessoas colaboradoras, mas eu digo o chefe lá, o dono. Mas qual não, assim, tipo, você acredita que sozinho você poderia ir também? Em que sentido sozinho, De Daniel? ser o dono. Talvez você contratasse o Thiago, o Rafael como colaboradores. Sim. Eu acho que a pessoa tem que ter um comprometimento maior com o todo, né? Então, e até
para a pessoa ter uma relevância maior na operação também, porque são pessoas estratégicas. Na hora que você vai escolher estruturar uma empresa, você tem que saber quais são as pessoas estratégicas e as pessoas que são funcionais, né? Então, isso daí você tem que estar reavaliando. Por exemplo, abriu a operação de varejo agora, né? Como eu te falei, a portaria lá de 2022, setembro de 2022, que é um B2B. A minha cabeça sempre foi atacado. E eu tenho um amigo de longa data que sempre acompanhou o B2B na telefonia, que é o Marcos. Você conheceu isso? Sim. Quando abriu o mercado, a primeira pessoa que veio na cabeça foi ele. E a gente já se conversava porque ele estava na telefonia. O processo da telefonia, né, a abertura, se deu na década de 90, começo de 2000. E eu estava num mercado totalmente de energia, que a gente sempre estava, não, o mercado vai abrir. E a gente conversava, putz, Gabriel, eu vejo esse mercado como de telefonia lá no começo de 2000. Marco, vamos ver quando tem a oportunidade. São, né? Parecidos, né? Isso. Quando abriu o mercado, eu falei, Marco, vem cá que agora a gente vai conversar. E trouxe ele para a operação para encabeçar a parte do B2B. Do B2B. É isso mesmo. Então, assim, são escolhas pela sua visão. Você tem que dar uma credencial, vamos dizer assim, um crachá maior para o cara, para ele também ter a relação de fazer a empresa crescer, o comprometimento. Sim. De ser o dono e falar, cara, eu sou dono disso aqui, eu preciso fazer o negócio vingar, né? Sim. Assim, como você falou, né? Como você procura as pessoas? Eu falei, tem que ter princípios, ética, tem que ser complementar a você, mas tem que ter um perfil parecido. As pessoas que estão lá e eu busco são pessoas buscadoras de vida também. Tem que ser, ela tem que ter um comprometimento para fazer a operação prosperar. Até tem o ditado, né? Se você quer ir mais rápido, vá sozinho. Se quiser ir mais longe, vá acompanhado, né? É isso. E a tua visão de empresário é mais essa. Você é o Gabriel, aquele cara que gosta de ver as coisas acontecer, mas que você tenha também controle, esteja junto, amparado com pessoas que também estão na mesma vibe que você, com a mesma visão de negócio, né? Isso. E até para trocar uma ideia, né, Gabriel? Assim, você sente que é bom, de repente, numa tomada de decisão que vocês supostamente tenham, você juntar lá o time, né, os seus sócios, sei lá, vai almoçar, vai tomar um café, vai falar, pô, a gente precisa ver nesse ponto e tal. Isso é muito importante, né? Sim. Porque você chegou a ficar empresário sozinho também, né? Sim. E como que você compara tendo sócio ou não tendo sócio? Sócios que contribuem são sempre bem-vindos. Porque também tem o que não contribui, é verdade. Esqueci desse ponto. Falou são sempre bem-vindos. Verdade. Sempre bem-vindo. Então não tem, assim, quando tá sozinho também você tá lá no meio do mar, Sim. né? Fala, vou para cá, para direita, para frente, para trás. Sim. Isso é uma particular, assim, você tem negócios que são mensurados pelo faturamento e aonde que você, e o tamanho do mercado que você consegue ter acesso, né? O meu negócio, ele propicia que eu pense dessa forma. Verdade, hein? Né? Porque se você pega um mercado, um produto finito ou negócios menores, o negócio não consegue pagar uma estrutura muito grande. E aí são negócios de uma pessoa, entendeu? É verdade. Estava até pensando em negócio pequenininho, que de repente, por mais que esteja bem, sobra, vamos por ali, 6 mil por mês. Aí tem que ser 3 para um, 3 para outro. Se tiver em 3, é 2. O cara não consegue viver. É isso que você está falando. É isso. Exatamente. Então, o meu negócio, ele propicia isso. Tem muito mercado, o ticket é muito alto, né? Também Sim, de arrecadar sim, por cliente, né? Sim.
Não é que o ticket é alto, você tem como eu te falei, eu posso vender para o Brasil todo, né? E agora, e é um mercado complexo que exige uma capacidade alta, um estudo. Então, e tem áreas que você tem que desenvolver dentro da empresa. E aí você tem que já começar a pensar na estrutura de front, de middle, de back, aonde você vai investir. Então, você começa a... É uma operação mais estruturada, vamos dizer assim. E precisa ter bons colaboradores para que tudo rode direitinho, né? Então, se paga melhor, né? Por cada cadeira, enfim, tem todo essa complexidade, né? Sim. Mas meu, eu acho que você falou uma ponta muito importante da visão empresarial. Porque pelo que eu vejo muita gente tendo essa vontade de ter o próprio negócio, que é legal, acho muito legal, só que ela despreza essa parte. Porque ela não enxerga o quanto de potencial que o negócio dela pode ter, isso exatamente que você falou de faturamento. Às vezes está lá 3 pessoas, mas, cara, daquele negócio não vai sair muita coisa. Às vezes é um comércio pequeno, eu estou falando coisa... Ou até serviços, né? Profissionais liberais que fazem, enfim, serviços de eletricista, encanador, tal. Então, o cara mesmo, ele que faz, ele já talvez não tenha tanto físico, ele demora mais a fazer. Você entende isso? Então, esse ponto de análise, eu percebo que muita gente não vê ele. Você concorda? Concordo. E eu acho que é um erro, né? Ou não. Ou a pessoa sabe o tamanho do negócio, vive bem e tá ok. Né? Mas até fazendo um gancho com o nosso início, no qual a gente estava falando de estrutura, faturamento. As pessoas, elas até... não é que elas não pensam no quanto que o meu negócio vai faturar, né? Então, a gente hoje tem uma projeção de faturamento e a gente vai em busca disso. Precisa fazer investimento para alcançar? Precisa. Tá bom. Da onde a gente vai tirar o recurso? Qual que vai ser a estratégia para alcançar? E em quanto tempo a gente vai alcançar esse objetivo? E o que precisa mudar? Então, esse trabalho é assim... não é diariamente, mas eu vou te falar, mensalmente a gente tem que exercitar. E revisitar o planejamento e ver se vai ter que sofrer algum desvio de rota ou não. Estamos indo no caminho certo. O que eu quero dizer com isso? Hoje em dia, como a informação está muito dinâmica e o acesso à informação também muito fácil, você sempre tem que estar se reinventando e fazendo essas correções de rota. Né? E isso daí é uma coisa que a gente preza muito lá na empresa. A gente tem os nossos pilares. Cada pilar ele é a base para o funcionamento do negócio. E a gente vai revisitando e vendo, legal, o que a gente pode melhorar, qual foi o gargalo desse mês, aonde que a gente vai chegar, que tem sempre o nosso objetivo maior que a gente tem que encontrar. E você vê também uma aceleração no crescimento da Olimp, algo que dê para fazer, ou você é mais conservador? Qual que é o seu perfil de investidor, né? Já que a gente falou você trabalhou nesse ramo. Eu tenho um perfil um pouco mais conservador. Até pelo tempo que eu demorei para empreender. Foram 10 anos, né? Teve pessoas no meu relacionamento que empreenderam antes. Estão muito bem também. Mas eu sempre tive um perfil mais conservador e de crescimento orgânico. Então, eu prezo muito para o crescimento empresarial orgânico.
E olhando esse tipo de perfil, faz com que eu sempre faça os passos da empresa de uma forma para que 5 anos ela permaneça ainda no mercado. É uma visão bem de longo prazo. E como fazer isso? Tipo, quando você fala orgânico, até para explicar para o pessoal, o que seria um crescimento orgânico? O crescimento orgânico é o próprio resultado que a empresa gera, ser reinvestido, aprimorar os processos para crescer. Não é alavancar, não é pegar dinheiro, não é chamar sócios de investidores, que daí sócios capitalistas. Não, é a própria operação gerar recursos para crescer. E isso você vem olhando e tem dado certo para você, degrau a degrau, de repente é mais devagar, mas aquilo que a gente falou. É sólido, né? É sólido, né? Você tende a não ter surpresas desagradáveis, né? É claro que todo projeto tem ali as suas surpresas, né? Mas a gente vai adequando e também o tombo não é grande, né? Quando você faz isso, você cresce organicamente e também horizontalmente, né? No sentido de manter um time ali com você. Agora até queria, aproveitando isso, você entrasse nessa parte de gestão de pessoas, né? Como que você... Hoje em dia você é um gestor. Sim. E como que você toca o time? É a tua parte fazer isso? Não? Lá minha parte é meritocracia. Então, é o que eu falo para as pessoas lá. A empresa indo bem, todo mundo vai bem, todo mundo vai progredir. Se não estiver indo tão bem, a gente tem que revisitar, entender os motivos e ver se a pessoa ainda se encaixa no todo da empresa e o porquê que isso não está acontecendo, né? Então eu tento manter um ambiente não tão formal, que as pessoas têm liberdade de falar o que pensam, expor ideias, tenham conhecimento do que está acontecendo na empresa, então os resultados são mostrados. Para a pessoa também que não é de decisão, se sentir parte do todo, que é importante também. Ela saber que ela é importante, por mais que ela não tenha uma participação ou não tenha, não faz parte de um resultado mais expressivo, mas ela é muito fundamental para a operação, ela tem que sentir isso. Então é a forma como que a gente tenta gerir lá os outros colaboradores. É como o roupeiro de um time de futebol, né? Ele não fez o gol, mas, cara, sem ele também, enfim... Sim, tudo tem o valor, é a questão da engrenagem. Sim. Mas assim, em termos de... na gestão, como que eu vou dizer? Você chegou a citar, é legal saber escolher, né? Eu também concordo. Você tem algum método que você fala para escolher tanto o sócio? Eu acho que você já falou bem, mas funcionários, assim, como que você faz? Você falou do currículo. Não adianta, não é por isso. Eu tento saber um pouquinho a história de vida da pessoa, tentar sentir de onde ela veio, né? E o que ela está querendo. E quais foram as maiores dificuldades que ela já passou e soluções. Então, com esses 3 tipos dá para desenhar um pouco o perfil. E as conquistas, né? O currículo é importante para saber se a pessoa ela tem uma linha de raciocínio, se o que ela fez exige um certo conhecimento técnico. E aí é área a área, né? Você tem que identificar perfil para comercial, perfil para pessoas de estudo, research, perfil back-office, financeiro. Tem coisas que em algumas áreas a faculdade ela já te entrega formado, né? Sim. Tem outras coisas que é mais... tem outras coisas que você tem que identificar mais... Então, talvez pode até usar para a audiência uma dica, né? Eu achei que são boas, são 3 caminhos legais, né? Sim. Que também hoje em dia a gente vê muita gente forjando muitas informações, né? Sim. Mesmo passa por uma entrevista, 2, 3, 4, quando você põe na cadeira, parece que vira uma chave que você fala, meu Deus, não é a mesma pessoa que entrevistei. E a hora que você faz a pergunta, se a pessoa já passou por alguma dificuldade, já teve algum problema, e ela sabe explicar, porque
Quando a pessoa tem uma dificuldade, teve algum problema e soube resolver, ela vai no detalhe. Sim, Concorda? com certeza. Então, se a pessoa já fica meio supersticiosa, você fala, ih, já está um pouco estranha essa história. Né? Não está convincente, está se embaralhando aí no meio. E em termos assim de crescimento, né, que nem você falou sobre ter projeções, você acha que qualquer tipo de empresa pode fazer a sua projeção? E se sim, como que ela deve começar a fazer e como se faz isso? Pelo menos do seu jeito de ver, não precisa ter uma regra. Assim. Você tem que ter um plano de negócio, você tem que entender o produto que você está se propondo a oferecer, tem que conhecer o mercado, e com a estrutura que você tem, os recursos que você tem que projetar. E aí você tem que projetar vendas. A base de uma empresa só se mantém de pé vendendo, né? Crescendo a parte de faturamento. Então aí você faz essa projeção, o quanto de recurso é necessário durante 5 anos e vai acompanhando aí se os objetivos estão sendo alcançados. Então é um plano de negócio, não foge. Que tem as suas metas, óbvio. Isso. A gente precisa, sei lá, por exemplo, na Conteúdo Conecta, a gente fala, tem que chegar a tantos leads, desses leads temos que enviar tantas propostas, dessas propostas temos que entrar em negociação com tantas, você vai diminuindo, Sim. Né? A gente acabou de montar um negócio que é o varejista, né, junto lá com o Marco, que é exatamente isso, abrir o mercado. Tá bom, qual que é o tamanho do nosso mercado que abriu? A gente fez o estudo, são 200 mil empresas que a gente pode alcançar. Tá bom, vamos criar uma linha de raciocínio. Se a gente ficar com 10% desse mercado, 20 mil empresas, é agressivo? Putz, é agressivo. E aí você vai mensurando. Tá bom, a gente quer chegar a X%. O que precisa de investimento para a gente alcançar isso? Quais são os canais que a gente precisa contratar e estar para alcançar esse público-alvo? Isso tudo vai gerando investimento que precisa ser feito. Para deixar a operação de pé, o que a gente precisa melhorar na nossa estrutura? E aí você vai colocando lá todos os custos fixos que vão aumentar. Projeta isso por 5 anos, calcula qual que é a margem esperada por quilowatt-hora vendido, e aí o negócio... Você já tem até a tal da projeção. É a tal da projeção. Até, inclusive, quando a gente foi buscar a Conteúdo Conecta, eu acho que você deve ter percebido. A gente estava voltado mais para o solar, mais para o atacado, entender o mercado livre, porque a gente começou lá no começo de 22, né? Foi. Automaticamente, em setembro de 22, abriu a portaria e esses 200 mil clientes entraram. Você viu que a nossa estratégia de comunicação começou a mudar. Sim, agora está mais, né, numa outra linha, né, conceitual até. Isso. Então a gente está entrando mais e atacando, tentando chegar de alguma forma nessas 200 mil empresas. E o seu tipo de negócio, acho que todos, né? Você é serviços. Você tem trading, né, de energia, tem serviço também. E tem a venda do produto que é a energia. São três negócios. Né? Que a energia se torna um produto, é verdade. Uma commodity, né? Mas, enfim. Isso. No atacado, a gente tem a parte de trading. É verdade. Né? Então, mas assim, com o que você tem hoje de contingente, você consegue crescer quanto? Ou o seu tipo de negócio é aquele que quanto você cresce, você também puxa despesa junto? Puxa despesa junto. Puxa. Porque a gente está aumentando a base de clientes, aumenta o processo, aí você tem que fazer investimento em software, aplicativos, né, programas. Então ele aumenta o faturamento, mas aumenta a despesa também. Mas numa proporção, vale a pena? Sabe o que eu quero dizer? Assim, você aumentou, nossa, você tem vendendo muito.
puxou a despesa. Não vira só um caminhão cheio de coisa, mas assim, você não vê o dinheiro lá no fim, no sentido... Por exemplo, hoje você arrecada, vamos chutar, hoje você arrecada 10 e crescendo você arrecada 20, mas, cara, não valeu, você puxou muita despesa, sabe o que eu quero dizer? Tá te dando mais trabalho pelo mas pouco que tá aumentando. Aí, Daniel, você só vai saber com o passar do tempo. E aí você tem que fazer os reajustes de rota. Entendeu? A hora que você faz o investimento e projeta, se isso acaba acontecendo, putz, tá bom. Algum ponto dessa projeção não saiu errado, eu vou revisitar e vou corrigir. Eu aumentei muito o custo achando que ia ter uma venda maior. Putz, não aconteceu? Vamos ter que rever os custos. Por que não aconteceu? Entendi. Entendeu? Porque o meu mercado também funciona nesse modelo, né? Uhum. Então, às vezes, eu já até ouvi de outros colegas que eles falam, prefiro ficar pequenininho aqui, mais, né, com mais paz na vida, né? Sim. Que aquela, você quer ter paz ou quer ter razão, né? Às vezes o cara já cresceu, mas não achou legal, voltou, né? Sim. Deu uns passos atrás. Também acho que tudo é válido, né? Cada um... Sim. Não tem uma receita de sucesso. O que é ter sucesso? Eu vou crescer, ter uma projeção. Às vezes não, às vezes o cara tá bem ali, ele entende que aquele mercado, o controle é melhor das pessoas, dos processos, né? Uhum. E a ambição pode ser, de repente, de se manter vivo. Sim. Eu sei que muitos, talvez empresários ou qualquer pessoa, vamos pôr um ser humano, Uhum. ele conquistou tais coisas na vida dele, casa, carro, família, enfim, tem ali suas despesas pagas, não precisa contar moeda para fazer um negócio, um passeio, uma viagem, o cara consegue fazer ali as 2 vezes por ano, enfim. Ele tem muito mais, ele gasta muito mais energia para não perder o que ele conquistou do que energia para crescer, para ter ambição. Você Sim. concorda com isso? Concordo, e não é o meu perfil. Sim. Não é o meu perfil. Porque apesar de conservador... Sim, está sempre em busca para aumentar o faturamento e melhorar a vida das pessoas que estão ali na empresa também. Sim. Né? Então eu vejo muito aquilo uma extensão da minha vida. E tem que ser. Eu acho que todo empresário tem que ter a empresa como uma extensão da vida dele e o que ele projeta para frente, né? Sim. Também não é o meu perfil, eu só citei porque às vezes rola, né? Esse Sim, papo. rola. E você falou legal, porque assim, não é seu perfil, porque se você projetar a tua caminhada, né? Continuar ela no crescimento, ao mesmo tempo você não vai perder, não é? Tá vindo. Então uma coisa você tá puxando a outra. Né? É isso. É uma besteira às vezes, né? Mas vai também do tipo de negócio que a pessoa tá lidando. Ou a fase também. Também. Às vezes passam umas fases e fala, cara, tá osso, meu... Não tô acertando uma, né? Mas tem fase ótima também. Eu falo assim no nosso mercado, né? O que eu falo? Vão ter dias bons e dias ruins. Na vida toda. Você vai ter dia bom e dia ruim. O importante é você ter mais dias bons do que ruins. Sim. Pro net ser positivo, né? Exatamente. Mas você vai passar por dia ruim. Lógico que vai. E aí você tem que ter a resiliência... Você tem que ter o comprometimento, você tem que revisitar e ver as tomadas de decisão. Então, é uma jornada interessante de empresário. E é difícil também, porque, assim, a gente tem a resiliência, às vezes... E você sabe que até, assim, o que eu vejo alguns empresários, e que às vezes eu me policio, né? Porque parte do sucesso da sua empresa também está no tipo de relacionamento que você tem. E às vezes você precisa oxigenar esses relacionamentos. Não é que você vai deixar de manter o relacionamento que você já tem naquele momento. Não, mas você pode buscar outros ambientes para fazer mais relacionamento, gerar networking. Conhecer coisas novas, porque a gente como está como head da operação, a gente tem que estar sempre em busca e tem que estar acessando novos
ambientes empresariais para conhecer pessoas e dali ver se tem algum tipo de mercado que a gente pode vir a oferecer. Ainda mais no meu caso, que é energia, que todo mundo consome, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais dessa operação varejista, que eu acho que é muito o público que vê o podcast Cabeça de Empresário, que é justamente isso. Poxa, às vezes tem pessoa que é convidada para determinado lugar e não vai. Só que ela está perdendo uma oportunidade muito grande. Ou fica só acomodada e já está bem e fala, não, estou bem, já tenho meu faturamento, já tenho os meus clientes, tenho a minha equipe, tá bom. Tem que se cobrar e tem que ir atrás dessas novas oportunidades. E você fala do fato físico mesmo, de ficar com a bunda na cadeira, de não querer sair para nada. Eu sei que você até visitou recentemente uma hidrelétrica, sim, enfim, isso sim, aí sim. É o que você falou agora. Você está respirando novos ares, conhecendo, vendo outras coisas. Você acha que isso é a oxigenação que todo empresário precisa se dar, de ir em eventos, né? Sim. Mesmo que às vezes, fui lá, mas não é tão agregador. Tudo que falou, mas beleza, cara. Acho que você levou a sua marca ali. Isso. Você em algum momento falou da Olimp, falou do seu podcast, falou da sua empresa. Concorda? Sim. Em algum momento, totalmente. Em algum momento isso. Então isso é outro corte aí, que eu acho que vai dar um corte. Realmente, o que o empresário precisa ter essa oxigenação, né? O quanto isso é importante. Sim. E quando você fala de pessoas, relacionamentos, você só está falando de empresa cliente ou não? Você está falando até com família, amigos, colaboradores? Tanto colaboradores. Esse é o ponto. Por exemplo, as pessoas que estão comigo, eu conheço no mínimo há 6 anos. E tem pessoas já que eu conheço há 10, 15 anos, que aonde dependendo eu já vislumbro que a empresa vai chegar, essa pessoa já está no meu radar que em algum momento pode estar junto nessa jornada. Time. Isso. Então, como aconteceu com o Marcos, né? Isso, como aconteceu com o Marcos. Que você tinha ele no radar, falou, agora é o momento. Isso. E até tem pessoas que eu estudei junto no colégio ou faculdade que seguiram o caminho delas. E que hoje a gente está fazendo um negócio junto. Olha que legal. Entendeu? E nada impede de ter uma pessoa que eu conheça na semana que vem que passe um tempo e a gente está fazendo um negócio junto. Sim. Né? Com base na ética e princípio. Você é daquele cara que visita cliente ou não? Você é mais ativo nesse ponto ou não é muito teu papel assim? Sim. Minha agenda durante a semana sempre tem um almoço comercial. Ah, é? Sempre. Não para fechar novos, mas para relacionamento, trocar ideia, entender o que está se passando, qual que é a projeção, troca de experiência. E toda semana. Quanto num copo desse é importante estar cheio, fazer isso que você faz? Quanto isso agrega para você, para a empresa? Muito, muito. Copo cheio, então. Copo cheio. É mesmo? É. O que se atribui você consegue fidelizar ou até falando aqui em portas abertas, você consegue segurar mais o cliente lá ou não é isso? É que você tem perfis de clientes, né? Você tem aquele seu cliente que é fornecedor, você tem aquele seu cliente que é parceiro, você tem aquele seu cliente que você realmente vende. Então, você acaba identificando os parceiros de negócio, você tem que estar sempre, constantemente conversando. Então são os stakeholders, o que te vende, o que te... Entendi. Esses também... Sim. Mas aí eles que têm interesse em você também, né? Ou vice-versa. Ou vice-versa. Né? Porque ele também pode te isolar, porque a oferta é maior para ele, né? Ele vende, consegue... A demanda, quer dizer... Consegue vender... você não quer, Gabriel? Tudo bem, eu passo tudo para lá. E no meu caso do atacado, um outro comercializador de energia, ele pode me vender energia também. E eu posso vender energia para ele também. E a gente pode estar numa operação junto
que a minha empresa sozinha não consegue atender e a empresa dele também não consegue atender. Junta, Sim. vamos naquela operação junto. Ah, entendi. Na parte de varejo, aí já é só fornecimento. Então, aí uma empresa, vamos pegar um exemplo, uma padaria. Uma padaria grande, pô, padaria consome. Tem um consumo. Tem. A gente estava visitando uma que gasta 55 mil por mês. Olha aí. Mas você tem hotéis, vamos pegar um hotel. Você chega lá, eu gosto de saber quem que é a empresa, com quem que está lidando e acompanhar todo o processo. Eu gosto. Então a gente tem reuniões semanais para entender como que está a parte de prospecção, de fechamento, o que está em stand-by, como que está aí o follow-up das coisas. É legal, porque você até participa do comercial. Sim. Mas os que já estão fechados com contratos que você fala que até são contratos longos, né? Que vocês tentam uma boa projeção, né? De arrecadação, né? De conseguir falar, pô, tenho certeza que até ali eu tenho esse faturamento, né? Sim, sim. São contratos de 5 anos, no qual a gente acaba, eu falo, né? A gente leva uma grande felicidade para as empresas, que sem investimento elas conseguem economizar. Então, a gente chega para uma pequena fundição e o custo da energia é relevante? É. A gente fala, ó, você não vai precisar fazer investimento, a gente, analisando a sua conta, consegue te dar 20% de economia. Tipo... Brilhoso. Numa conta da padaria lá. Sim. Quanto que ele... 55 ia baixar ali 10 conto para ele fácil. E isso é um dinheiro que para ele é para o bolso do acionista. Claro. Do dono. Sim. Né? E ele pode melhorar o equipamento dele, ou ele pode expandir, ele pode guardar para abrir uma outra unidade. É um saving sem investimento. É sensacional. Sem investimento. É vender dinheiro, vocês vendem dinheiro. Isso é muito bom. E você fez uma correlação que eu vou usar. Pode usar, bom. Mas conta ali dinheiro. O que você ia falar sobre a abertura de setembro que teve, assim, que você ia dar mais planada. Hoje, o que a gente precisa dessas empresas? A conta de luz. Então, a gente precisa de uma conta de luz, no Brasil inteiro, para a gente olhar se ele se enquadra nessa portaria. Tecnicamente, ele precisa estar ligado em alta tensão, ou seja, ter uma demanda contratada superior a 30 kW e ser 1 a 4. Só que você vai falar isso pro empresário? Da tilt. Então, a gente falou, ó, acima de 10 mil. Manda uma conta, a gente analisa, faz essa análise e volta falando, ó, você consegue ter 15, 20, 25% de economia. E vocês garantem isso? A gente garante isso. A gente garante essa isso economia. É uma economia garantida. Olha. Qual que é a base? Hoje ele já gasta com a distribuidora, certo? É uma conta que a gente garantiu 20%. Então, a gente vai vender o nosso quilowatt-hora para dar 20% abaixo do que ele está pagando. Uhum. Então, hoje lá na distribuidora, ele compra o quilowatt-hora dele a R$88. Tá bom, é 20% abaixo disso que a gente vai fazer a conta e vai vender para ele, para garantir. Mas aí, como você comprou em lote, óbvio, você já está vendo lucro na tua... Isso, aí o meu produto é a energia. Eu estou vendendo para ele, estou levando a economia para ele e essa diferença do que eu comprei e do que eu estou vendendo é o resultado da minha operação. Tem momentos que você consegue precificar melhor a venda desse quilowatt ou não? Isso é possível ou você quase nunca consegue? No atacado é. No varejo, como eu te falei, hoje é como se eu estivesse vendendo para mais de 60 mil casas. Entendi. É menorzinho ali a proporção, né? Com 100 clientes eu faço isso.
entendeu? Então, o volume que eu comercializo no atacado com 100 clientes, se eu trazer esse número pro varejo, é como se eu tivesse que vender para 60 mil residências. Entendi. Entendeu? Em termos de operação, cresce maior, né? Mais serviço para o back-office, né? Cobrar, enfim, tudo. Sim, por isso que você falou que você análise puxa... de crédito, vai trazendo um monte de... E isso, quando abriu em setembro, vocês já, com a visão, você já tem cliente nesse patamar? Pelo visto, sim, mas... Sim, temos. E tem a projeção de trazer mais e mais e mais e mais? Temos. Hoje a gente está querendo fechar o ano com mais ou menos uns 2.000 megawatt-hora, tá? Mais ou menos aí, fazendo aquela proporção, mais ou menos aí uns 50, 60 clientes. Tá? E veio do zero, né? Viemos do zero. Nicho. Viemos do zero. Hoje a gente está com mais ou menos uns 20 clientes em carteira e a gente está até fazendo a conta com umas 30 propostas na rua. Só que você vê, são 200 mil empresas. Então, então a gente tá nesse processo até de revisitar o plano de negócio para tracionar mais. Vai por mais gente trabalhando no comercial. Fazer um investimento maior e vamos marketing, tracionar. Né? Também que a gente estava até conversando, né? Sobre potencializar a informação. Porque muitos ainda provavelmente nem têm esse conhecimento. Sim. Não sabe que isso é possível, né? Sim. E é o que a gente falou, vai vender dinheiro. Isso. A pessoa vai economizar 20% numa conta de luz, que é uma pedra no sapato. É uma despesa. Sim. Uma despesa que ele tem lá. Sim. E isso é um facilitador que vocês vendem, que é o que eu falei, é muito bom. Parece que é mentira até. Você fala, é verdade que você vai cair 20%, 15%, que for, 10%, não interessa, vai cair. E aí a gente tem que chegar, porque gera essa desconfiança, né? Gera. Aí a gente tem que chegar e falar, olha, não é a gente que está inventando, não é só pra gente. Aí a gente, por isso que fala da ANEEL, que a gente é autorizado, mostrar o que selo. A gente tem uma estrutura por trás e que esse mercado ele foi muito usufruído desde 98 pelos grandes industriais. E agora que está começando a baixar a régua. Que também tem o seu mérito, vai. Poxa, os industriais também gastam muita grana, né? Para pensar, né? Você pega uma indústria de alumínio, 70% do custo dela é energia. A gente fala que alumínio é energia em bloco. É que um eletrointensivo precisa de muita para fazer carga, é violento. É violento. Nossa. E aí você pega um supermercado, né? O supermercado, ele... Muito freezer, né? Muitas freezer, tudo. E tem uma questão que a energia para o supermercado, ela não representa muito. Representa 5%, 6% no máximo. Em relação ao custo todo. Da despesa dela? E aí, é o que a gente fala. Vai para o bolso do acionista. Porque ele fala, putz, isso daqui é um dinheiro que veio. Foi um gerador de recurso nosso. Poxa, muito legal. E, bom, então acho que é isso, né, Gabriel? Você tem mais alguma visão de empresário que você consiga passar aí para a audiência? Tanto na parte de inicial, para quem já está num negócio, né? Você falou de resiliência, né? A gente também estava falando de uma outra parte aí que... essa parte de beneficiar, né? Fala, nossa, o cara parece até mentira. Por que parece mentira? Porque nesse país... toma tanta porrada, né? É tão difícil de você conseguir ter um pulmão para respirar, para subir, para ganhar um negocinho a mais, para tirar um custo, né, da nossa folha ali, né? Sim. Então, o que você fala assim para um cara que já está assim, como que você indicaria alguém que talvez está perdido, está numa zona meio cinzenta ali do negócio dele? Revisitar as premissas que motivaram ele a ser empresário, isso é importante. Ver quais foram os objetivos que ele alcançou nessa jornada, ver o que ele poderia ter feito diferente e olhar para frente e ver que se o produto que ele está se propondo a oferecer ainda tem demanda e tem projeção de crescimento, né? Respondendo essas perguntas, você tem que
estar do lado de pessoas que vão agregar com princípios e sejam importantes pro negócio, e não ser tão centralizador, porque tem muito empresário que quer ser centralizador de tomada de decisão, centralizador de praticamente, né, tomar conta da empresa toda, e aí aquilo que você falou, você pode chegar mais rápido, mas você não vai mais longe. Exatamente. Né? Então, é isso. Seria Grandes isso. dicas. Grandes dicas. E só antes, como que você faz para se atualizar, assim, você costuma viajar, você lê, você vai em congressos, assim, como que você faz nesse sentido, para você ficar por dentro? Que nem você falou, formação dinâmica, né? Não Sim. para. Eu acabo mantendo realmente meu network muito ativo mesmo. Então, eu leio, viajo, enfim, acabo tendo aqueles conhecimentos e acompanhando o que está acontecendo no mundo, né? Mas eu acho que o mais valioso é você sentar com uma pessoa que você confia, conversar, ver a visão dela de mundo, entender o que ela está enxergando. Eu acho que isso daí ele te catalisa mais conhecimento de uma forma rápida, né? É verdade, porque se você ficar na tua bolha, Sim, cara, você fica só no WhatsApp, você parou, né? você Você parou. tá ali, tendência de deprimir é grande porque o cara tá ali fechadão, ele não tá... Eu não sei se você percebeu, mas quando eu cheguei aqui, eu fui querer entender o negócio aqui. Perguntei, Sim. O que é esse negócio? Você que aluga? Entendeu? Pô, será que os caras, como que eles estruturaram? Então isso eu sempre estou fazendo. Eu sou Sempre curioso do mesmo jeito que você. é a curiosidade de chegar e entender. Porque em algum momento, o que aquilo te falou, você faz o link e já Quantos consegue... já não... Insights já não me geraram? Sim. Porque às vezes eu nem pergunto, mas eu fico pensando comigo, como que esse negócio ganha dinheiro? Deixa eu pensar. Puta, ele deve ter isso, né? É um perfil questionador. Sim, total. Por isso que até no começo do programa eu falo, curiosos e apaixonados pelo tema. Curiosos é nesse sentido, porque acho que o empreendedor nato, ele é curiosíssimo, ele é chato, às vezes ele quer entender, ele né? Não é que ele é invasivo, mas ele gosta de falar disso, né? Sim. É um papo bom para ele. Puta, como que é, né? Não sei o quê. E eu tento sempre prestigiar as pessoas quando empreendem, vou lá, conheço, me coloco à disposição para tentar ajudar, passar minha experiência. Isso para mim também é gratificante. É um incentivo, né? A gente precisa dar, né? Sim. Para as pessoas, porque isso move o país, a economia. A gente falou, você citou também numa das dicas das pessoas, né, que estão com você, porque elas têm família, com o sustento que elas pegam ali, a grana, elas sustentam as famílias dela e assim gira a economia fica mais fortalecida. Você pagando um salário para alguém vai na padaria, que é teu cliente, compra lá, ele tem dinheiro para comprar a tua energia, você vê como o ciclo, né? Sim. Então isso tem que se pensar no empreender, porque muita gente talvez até critique empresário, tal, enfim, tem um monte de coisa que possam falar, é mais do bem do que do mal, eu acho. Mas o empresariado é o que é o motor, né, do país, enfim, de famílias, né? E assinar uma carteira hoje em dia é uma responsa, cara. Sim. É uma responsa grande. Eu até falo para as pessoas, às vezes que vêm, às vezes que eu falo, assina uma carteirinha, depois paga um DARF, depois a gente troca ideia. Não é, Gabriel? Paga um DARF, depois a gente fala. Porque aí você vai sentir no bolso, porque rasga, viu? Sim. E para você ter o lucro ali, você precisa suar, precisa projetar, né? Muito mexida, revisitada de planos, análise SWOT e por aí vai, né? E você tem essa geração nova, tem pessoas fantásticas, mas muito imediatistas, né? Então, rapaz. E aí você acaba tendo que mais difícil na contratação ainda, identificar. Mas você sabe que é interessante? A gente está com uma vaga de estágio lá, contratamos uma pessoa, né? E aí eu fiz a pergunta para ela. Eu falei, o que seus amigos estão buscando?
Eles falaram, Gabriel, empresa pequena, igual essa aqui de vocês. Pequena que eu digo assim, que sinta parte do todo. Eu falei, pô, interessante. Porque na minha época era muito status de multinacional, Trabalhar de num banco, banco, né? Nossa, era banco. Sim. O cara é do banco, Sim. né? Já está feito na vida. Já está feito. Isso mudou um pouco. Isso mudou um pouco. As pessoas, algumas estão buscando mais uma oportunidade de empresa que ela se sinta dona do que para uma grande número, uma grande instituição. Foi bem esse exemplo que ele usou. Falou, porque lá eles acham que você é mais um número. E você acha também, aconteceu isso comigo, né? Eu fui para uma agência que eu fui funcionário, fiquei 3 anos e como ela era pequena, mais ou menos pequena, mas tinha todos os departamentos, mídia, produção, planejamento, criação. E a chance que eu tive foi de visitar e respirar todos aqueles departamentos que me gabaritaram para eu depois ter a minha, porque eu sabia como funcionava cada um, né? Curioso como sempre, perguntava, via, deixa eu ver, legal, tal. E por aí você vai ganhando, né? Sim. Experiência, vai vendo e natural, porque gosta também, né? E eu acho que talvez as pessoas também tenham percebido isso, não só porque eu posso ser mais vista aqui, né? Mas também para poder entender um mecanismo empresarial, se é que dá, né? Em algumas empresas. Sim. Você sabe o que me lembrou agora uma passagem minha, que quando eu saí lá da Bolsa, né, do mercado financeiro, eu fui atrás de oportunidade. E na época, ser trainee era, supra-sumo, era a pessoa que era trainee. E surgiu uma oportunidade na Unilever, um processo seletivo. Falei, me inscrevi, bacana, vou lá, né? Era no auditório da IBMEC. Não, da IBMEC não, da AGV, o processo. Quando eu entrei no auditório, devia ter uns 200 candidatos. Você já falou, nossa. Eu falei, não tem essa necessidade. A Unilever, tudo bem, é uma grande instituição, uma empresa. Só que a oportunidade que ela vai vir te dar, porque tem 200 pessoas indo atrás, eu indo para um mercado que pouca gente conhece, que daí surgiu a comercialização, eu acho que eu vou ter um diferencial maior do que essas 199 pessoas que estão aqui em busca do mesmo lugar, numa vaga que já todo mundo conhece, sem saber ainda o que vai vir a fazer. Exato. E como você falou, status, né? Às vezes muito era isso, né? Eu fui embora. Você nem falou, eu nem fiz. Não vou. Eu fui embora. Aí, tá vendo? Por isso que você talvez está aí hoje, né? Já pensou se você ficasse não e passasse... Não ia ser meu perfil, não ia ser meu perfil. Ali eu já sabia que não era o meu perfil. Mas legal, Gabriel. Se quiser passar mais alguma coisa, uma dica, uma menção, e também deixar suas redes, né? As redes sociais da Olimp e tal. Sim, a gente tem no LinkedIn, é Olimp Energia, no Instagram, também Olimp Energia. Olimp com Y. OLYMP. Isso. A gente está criando uma nova marca pro varejista. Então a gente contratou uma empresa de branding para fazer. Tudo. Como a gente está indo para o mercado B2B, o Olimp ele vai continuar no atacado, mas a gente está criando um nome mais familiar aí para esse mercado de varejo, né? E aí a gente vai usar aí o serviço da Conteúdo Conecta para fazer essa divulgação. Legal, bacana, obrigado. E o empresário que tiver o seu negócio consumir energia, tiver um gasto mensal acima de 10 mil, não sabe identificar se é possível ou não, entra no nosso site, manda uma conta, uma foto, ou entre em contato com a empresa, manda uma foto que nosso time vai conseguir identificar e mandar para vocês qual que é a economia que você tem e quando que você consegue já usufruir dessa economia. Olha aí, pessoal, estiver aqui até agora, você é merecedor disso, né? O Gabriel falou de meritocracia, aí você chegou até o final desse episódio, porque é difícil também ver um podcast inteiro. Tá aí,
teu presente, né? Era o bônus final que a gente prometeu no começo. É isso aí. Nem prometeu, né? Mas é isso, pessoal. Obrigado por ter ficado até aqui. Se inscreva no canal, dê aquele joinha, que você vê que é legal quando você chega até aqui, merece um joinha, porque a plataforma distribui para mais pessoas, né, esse conteúdo. E também compartilhe com quem você acha que vai se interessar pelo assunto, tá bom? Gabriel, mais uma vez, muito obrigado. Daniel. E até a próxima. Daniel, eu que agradeço aí a oportunidade por estar trazendo conteúdo para você. E o que depender e o que precisar de ajuda, estamos à disposição. Maravilha, te agradeço aí. Valeu. Um grande abraço para vocês. Tchau, Valeu, tchau. Um abraço.